Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso aconteceu quando eu era muito novo. Devia estar na 2ª ou 3ª série por aí. A maior parte das minhas lembranças dessa época está embaçada, mas essa ficou gravada com uma nitidez assustadora. Você vai entender o motivo. Era um dia de aula comum, mas chovia sem parar. Um verdadeiro temporal, daqueles que a gente costuma dizer que chove canivete. Depois da escola, meus pais me pegaram em casa e logo depois saíram para um evento importante. Não lembro exatamente o que era. Talvez um jantar beneficente, talvez uma confraternização da empresa do meu pai. O fato é que iam demorar a voltar. O evento era longe e quando a tempestade piorou, ficou perigoso dirigir. Então, decidiram passar a noite na casa de amigos que moravam perto do local. Lembro deles me ligando do telefone fixo, pedindo desculpas por me deixarem sozinho. Mas eu, animado com a ideia de ter a casa só para mim, disse que estava tudo bem. Que nem com fome eu estava. Minha mãe, como sempre, me deu uma listinha de tarefas para fazer antes de dormir. Trancar portas e janelas, manter pelo menos uma luz acesa, fechar as cortinas. Tudo coisa simples. Na minha cabeça de criança, eu não entendia por que estavam tão preocupados. Eu estava feliz. Casa livre significava doce sem limite e sem hora para dormir. Na época, meu quarto não tinha TV ou celular, então fiquei na sala vendo desenho animado no sofá. Prometi a mim mesmo que faria tudo da lista antes de dormir. Mas claro, o sono me pegou de surpresa, depois de uma boa dose de açúcar. Quando acordei, a TV já estava no modo de espera. Devia ser bem tarde. A primeira coisa que notei foi o frio. E não era aquele friozinho comum da madrugada. Era algo estranho. Me levantei, ainda meio grogue, e lembrei das instruções da minha mãe. Não queria dar mancada logo na primeira vez que confiavam em mim sozinho. Então fui checar tudo. As portas estavam trancadas. As cortinas fechadas. As janelas também. Tudo certo. Mesmo assim, a casa parecia mais gelada do que o normal. Cheguei a encostar nas janelas para ver se tinham alguma rachadura, mas estavam todas vedadas. Imaginei que o vento tivesse derrubado o aquecedor, ou sei lá, deixei para lá. Subi para o meu quarto, decidido a dormir de vez. Foi aí que percebi, pela primeira vez, o quão forte a tempestade estava. Meu quarto tinha uma janela grande voltada para a rua, diferente da sala, que ficava mais no interior da casa. A chuva batia com força no vidro, como se quisesse entrar. Raios cortavam o céu e, segundos depois, o trovão fazia tremer as paredes. Eu nunca tive medo de tempestade, mas naquela noite, algo parecia diferente. Deitei na cama, tentando dormir, mas não demorou muito até começar a ouvir uns sons estranhos. Rangidos, estalos. A princípio, achei que fosse o barulho de alguma árvore se dobrando ao vento, mas não parecia certo. Os sons vinham de dentro da casa, não de fora. Sentei na cama, atento. O raio iluminou o quarto por um segundo. Tudo parecia normal, mas meus olhos foram direto para o armário. Era a única coisa de madeira ali. No segundo seguinte, escuro de novo. Esperei. Outro raio. E foi nesse instante que vi. A porta do armário estava entreaberta. Tenho certeza de que ela estava fechada antes. E eu sabia que não tinha aberto. Tinha alguém ali dentro. Não gritei, não respirei alto. Apenas saí da cama, o mais silenciosamente possível, e fui em direção à porta do quarto. Aquela curta caminhada pareceu durar uma eternidade. Desci as escadas correndo e me escondi debaixo da mesa da sala de jantar. Foi só quando me senti seguro ali embaixo que comecei a chorar. Eu estava sozinho, e havia alguém na minha casa. Eu não sabia o que fazer. Meus pais estavam longe demais. Fiquei ali por um bom tempo, tentando me manter calado, tentando entender o que estava acontecendo. Então, ouvi passos na escada, mas não eram passos normais. Pareciam tropeços, como se a pessoa estivesse cambaleando. Vinham direto na direção da mesa onde eu estava. E então, eu vi. Do meu esconderijo, consegui enxergar os pés. Eram descalços. Estavam molhados, sujos de lama. os tornozelos com arranhões profundos,
como se a pessoa tivesse rolado num matagal cheio de espinhos. Eram pernas pálidas, quase amareladas. Não dava para saber se era homem ou mulher, só que estavam feridas, sujas e erradas. E então, algo caiu no chão. Uma chave inglesa. O som metálico ecoou pela sala. Eu tive que morder a mão para não gritar. Se aquela pessoa se abaixasse para pegar a ferramenta, com certeza me veria ali embaixo. Mas ela não pegou. E também não foi embora. Ficou ali, parada. O silêncio era absoluto e a tensão quase me fazia desmaiar. Finalmente, a figura se afastou. Ouvi os passos pesados tropeçando pela casa. Foram minutos que pareceram horas. E então, a porta da frente se abriu e tudo ficou em silêncio. A pessoa tinha ido embora. Fiquei debaixo da mesa por muito tempo. Parte do que me impedia de sair era medo. Mas havia outra coisa, um tipo de trauma. Eu só conseguia tremer. Eu sabia, agora com clareza, o quão grave tinha sido aquilo. Depois de um tempo, me levantei. Peguei a chave inglesa do chão. Não queria que meus pais a vissem ali. Tranquei a porta da frente. Subi para o quarto, me enfiei na cama e, por milagre, consegui dormir. No dia seguinte, tudo parecia normal. Eu não contei nada para os meus pais. Tinha medo de que descobrissem que eu talvez tivesse esquecido alguma coisa da lista. Só fui contar essa história anos depois. E mesmo assim, eles demoraram para acreditar. O tempo já tinha apagado qualquer possibilidade de fazer algo a respeito. Mas aquela noite me marcou. Por muitos anos dormi com a luz acesa. Desenvolvi um medo da escuridão que me acompanha até hoje. E até hoje, não sei explicar exatamente o que vi. Mas uma lição ficou para sempre. Tranque suas portas. Sempre. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Sou filho único e morava com meus pais em uma casa um pouco grande demais para só 3 pessoas. A piada deles sempre foi que nunca quiseram ter só um filho, mas também nunca arranjaram tempo ou coragem para ter outro. Enfim, era uma noite de sábado chuvosa em algum ponto de maio. Não lembro a data exata, só que era um dos últimos fins de semana antes das férias de verão. Tem uma coisa que preciso explicar. Eu tenho uns problemas de saúde esquisitos. Ataques de pânico, desmaios, dificuldade para respirar. E um detalhe meio inútil, mas que importa nessa história. Eu só consigo dormir no silêncio mais absoluto. Até o som de um ventilador me mantém acordado. Por isso, quando começou aquela chuva forte, não uma tempestade, mas daquelas que batem constante e pesada no telhado, eu soube que ia passar a noite em claro. E foi o que aconteceu. Depois de virar na cama por horas, desisti de fingir que estava dormindo. Desci as escadas sem fazer barulho, vesti uma capa de chuva e saí para andar. Isso era até comum. Meus pais até incentivavam. Andar um pouco para tentar cansar o corpo. Nossa casa era grudada num parque público enorme, bem iluminado, e o bairro sempre foi muito seguro. Não era perigoso estar lá fora, mesmo tarde. Não levei o celular. Sabia que se olhasse para a tela ia acabar mais desperto ainda. Só saí com a chuva fria nas costas e deixei meus pensamentos andarem comigo. Depois de uns 20 minutos andando, comecei a ficar sonolento. Exatamente o que eu queria. Me virei para voltar para casa, já me imaginando debaixo das cobertas, quando vi algo no meio da rua. Um borrão escuro deitado no asfalto. A princípio, achei que fosse um saco de lixo, mas conforme me aproximei, percebi. Era uma pessoa, deitada de bruços, imóvel. Um frio percorreu minha espinha. Meu cérebro, tentando achar uma explicação lógica, pensou em atropelamento. Talvez alguém estivesse ferido, ou pior. Tudo em mim gritava para seguir em frente. Fingir que não vi. Mas fui criado para não ignorar alguém em apuros. Contra o instinto, fui até lá. A pessoa usava calça preta e uma camisa xadrez escura. Não era roupa para estar naquela chuva. Pela estrutura, parecia um homem. Estava completamente imóvel. Quando me aproximei da rua, senti o ar mudar. A chuva, que antes era morna, ficou gelada de repente. Um frio que parecia vir de dentro, não do lado de fora. E então, de algum ponto atrás de mim, veio um grito. Não era humano. Ou talvez fosse, mas distorcido. Parecia o uivo de um animal ferido. Virei instintivamente na direção do som. Árvores, sombras e chuva. Nada visível. Mas não foi o grito que quase me fez desmaiar.
Foi o que aconteceu quando olhei de volta para a rua. O homem deitado não estava mais deitado. Ele estava sentado, reto, me encarando. Meu corpo congelou. Tudo em volta se estreitou. O som da chuva virou só um zumbido abafado. E então ele se levantou e correu na minha direção, com um sorriso demoníaco estampado no rosto e uma faca na mão. Foi quando aprendi o que é ter medo de verdade, daqueles que pega seu corpo todo de uma vez e grita dentro da sua cabeça que você vai morrer. Eu corri, não pensei, só corri. Atrás de mim ouvi o grito: "Eu vou te matar!" A grama encharcada me impedia de correr com tudo, mas imaginei que ele também estaria escorregando. Não queria levar ele para minha casa, então fui para o meio das árvores. Sim, para o mesmo parque de onde tinha saído o grito antes. A essa altura não fazia diferença. Não olhei para trás. Se olhasse, pararia. Se parasse, meu corpo ia me trair. Só parei quando já estava no meio do mato, ofegante, prestes a vomitar. Me escondi atrás de uma árvore tentando respirar. Ouvia só meu próprio coração e a chuva. Olhei ao redor. Ninguém. Esperei. Longos minutos que pareciam uma hora inteira. Depois, peguei um caminho alternativo, que dava a volta no parque. Voltei para casa por uma rua diferente. Ninguém me seguiu. Cheguei em casa encharcado, com o corpo tremendo. Me joguei na cama sem nem trocar de roupa. Eu estava vivo. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Até hoje não sei quem era aquele homem. Nunca houve notícia de nenhum ataque na vizinhança. Nunca encontrei nada nos jornais. E aquele grito? Até hoje, aquilo é o que mais me intriga. Um som que não parecia nem humano, nem animal. Só errado. Talvez o grito tenha acordado aquele homem. Talvez ele estivesse dormindo ali, sei lá por quê, e me viu depois. Ou talvez já estivesse me esperando. Não sei. Só sei que tem gente por aí que não é normal. Gente que carrega o caos nos olhos. E que naquela noite, por muito pouco, eu não me tornei parte de alguma história que meus pais ouviriam no noticiário da manhã. Às vezes eu me sinto meio perdido, sabe? Tenho 29 anos e uma das poucas coisas que realmente me ajuda a limpar a cabeça é acampar. Mas não aqueles acampamentos oficiais ou parques cheios de gente. Falo de acampar no meio do nada. Eu cresci no interior e passei boa parte da minha vida adulta aprendendo a encontrar aqueles lugares afastados, onde dá para se sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Essa história aconteceu há alguns meses. Eu tinha acabado de terminar com meu ex e estava precisando ficar sozinho, digamos assim. Um dia peguei meu caminhão e fui. Sem um plano certo, só juntei umas coisas e resolvi voltar para um lugar tranquilo à beira do rio, onde eu já tinha parado uma vez. Não era um camping oficial, era só uma curva no rio, que dava para chegar por uma estradinha de terra quase escondida, no meio do nada mesmo. Cheguei lá no fim da tarde, mas quando entrei naquela estrada, meu estômago deu um frio. Tinha 2 caminhões estacionados perto do começo da trilha, um cinza e um branco. Não vi ninguém por perto, mas só de saber que tinha gente já quebrou toda a vibe para mim. Não tinha vindo até ali para encontrar gente. Fiquei um tempo ali parado, pensando se devia ir embora e procurar outro lugar. Mas pensei, o rio é longo, deve dar para achar um cantinho longe deles. Caminhei uns 15 minutos rio abaixo e vi 2 caras pescando. Pareciam aqueles pescadores simples, sabe? Barbas grandes, botas, bem rústicos. Só que quando cheguei perto, um deles rapidamente cobriu algo com a jaqueta e me deu um sorriso estranho. Ele gritou que era só umas latas de tiro ao alvo e que não queria me assustar. Fiquei meio desconfiado, sabe? Não era o que ele disse, era a forma apressada e estranha. Parecia forçado, como se ele tentasse parecer normal demais. Aquela sensação ruim de quando algo não encaixa. Mas pensei, é gente do interior, meio estranha, não sou de cidade, é normal. Deixei pra lá e segui procurando um lugar para montar acampamento. Achei um cantinho um pouco mais longe, onde as árvores eram mais densas e a trilha sumia. Não era perfeito, mas era escondido o suficiente para eu ter meu espaço. Montei a barraca, peguei um livro e pouco depois começou a chover de leve. Vesti a capa e fiquei ouvindo o som do rio misturado com a garoa. Era até meio relaxante. Mais tarde fui até umas pedras na beira do rio para pensar um pouco, quando vi alguém do outro lado da água. Era um dos caras de antes,
Só que dessa vez ele estava sozinho. Ele me viu, eu acenei. Hesitei, mas acenei de volta, pensando que era melhor ser simpático. Ele gritou perguntando meu nome. Não sei porquê, mas gritei meu nome verdadeiro. Ele ficou parado, tirou algo da jaqueta. Achei que fosse o celular, mas parecia uma câmera descartável. Antes que eu pudesse entender, ele tirou uma foto minha do outro lado do rio. E sem falar mais nada, virou e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Fiquei muito assustado. Aquela coisa estranha no jeito dele, os padrões estranhos. E agora a câmera. Parecia coisa de filme de terror. Voltei para a barraca e decidi ficar lá a noite toda. Depois do sol se pôr, me enrolei no saco de dormir e tentei dormir. Mas a cabeça não parava de pensar. Eu ficava repetindo a separação, meus erros e o que podia ter feito diferente. Deitei ali ouvindo o som do rio e a chuva batendo na barraca, quando comecei a ouvir um som estranho. Passos suaves, como alguém andando no chão molhado. No começo tentei me convencer que era só a chuva ou um animal, mas o som foi ficando mais claro. Passos circulando o acampamento. Quando percebi isso, meu estômago caiu. Eu sabia quem era. Nunca entro na mata sozinho sem proteção, e dessa vez não foi diferente. Peguei minha arma que guardava escondida perto do saco de dormir, abri o zíper da barraca e saí na chuva. Meu coração batia tão forte que parecia que eu ia ouvir ele nos meus ouvidos, mas precisava manter a calma. Liguei a lanterna, varri a luz pelas árvores e lá estava ele, parado uns metros à minha frente, meio escondido atrás de uma árvore. Ele não estava sorrindo nem bravo, só tinha uma expressão vazia, como se não estivesse tudo ali. Mas o mais assustador era que ele segurava um machado na mão esquerda. Por um segundo não consegui me mexer. Só pensava em como estava longe de ajuda e que ninguém ouviria meus gritos se algo acontecesse. Mas consegui levantar a arma e apontar para ele. Forcei a voz a ficar firme e gritei: "Vai embora agora ou eu vou te matar." Ele nem mudou a expressão, como se minhas palavras não tivessem peso para ele. Depois de uns segundos, murmurou que o amigo dele, Ivan, tinha desencorajado ele de vir atrás de mim e que ele precisava cuidar do Ivan. Não esperei ele falar mais nada. Atirei na árvore acima da cabeça dele. Ele tropeçou, claramente não esperava aquilo. Apontei a arma de novo, mais confiante agora, e disse que era a última chance dele desistir. Ele jogou o machado no chão e um alívio enorme me tomou. Mas eu ainda não estava fora de perigo. Pedi para ele tirar os sapatos, para dificultar ele me seguir, e conferi se ele não tinha outras armas. Quando tive certeza que ele não estava armado, mandei ele voltar para minha barraca e comecei a juntar meu equipamento. Fiquei de olho nele o tempo todo, forçando ele a deixar tudo aberto, visível para mim. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude, sem tirar ele da minha vista. Bloqueei o machado na minha mochila, me certificando de não esquecer nada. Deixar a barraca para trás foi um pequeno preço para sair vivo dali. Ele jogou os sapatos o mais longe que pôde na escuridão. Eu mandei ele ir para o lado oposto e mantive a lanterna sobre ele. Assim que ele sumiu na mata, virei e comecei a subir o rio correndo o mais rápido que pude. Talvez essa tenha sido a parte mais assustadora de tudo. Tropeçar na floresta escura, chovendo, com um possível assassino atrás de mim. Não sabia se ele estava me seguindo, mas não arrisquei. Usei a lanterna só o mínimo possível. Quando finalmente cheguei no carro, os 2 caminhões ainda estavam lá. Não parei para nada, joguei tudo dentro e saí correndo dali. Assim que peguei sinal de celular, liguei para a polícia e relatei tudo, tentando explicar minha localização da melhor forma possível. Já faz alguns meses e não sei se algo saiu dali, mas não quero sair do meu caminho para descobrir. O que mais me assusta é o que ele disse sobre o amigo Ivan, que ele cuidou dele. Não quero pensar no que isso significa. Só sei que fico feliz por estar armado. Se não estivesse, talvez eu não contasse essa história hoje. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima.